Então, aqui, vamos lá, começando sobre o conceito de comunicação, né? Um dos aspectos principais que a gente tem que entender sobre o conceito de comunicação de dados é que todos eles precisam estar regidos ou governados, né, ou coordenados por protocolos, tá certo? Então, deixa eu ir marcando aqui algumas coisas. Um instantinho. Espera aí que o... Bastante, pessoal, que eu estou apanhando aqui do... Vou aumentar a linha aqui. Tem alguém tentando entrar? Pronto. Então, os protocolos, eles são regras, né? São regras que vão dizer para a gente como é que as duas entidades que estão se comunicando, né? Que sempre tem o emissor e o receptor, né? O emissor é o transmissor dos dados, né? O receptor é quem está recebendo os dados. Então, para haver uma comunicação, a gente sempre precisa desses dois elementos, do emissor e do receptor. Então, o emissor e o receptor, eles sempre vão trocar mensagens, tá certo? O objetivo da comunicação de dados em uma rede de comunicação, em uma rede de computadores, né, é sempre trocar mensagens para realizar alguma tarefa específica. Né? A gente tem um objetivo que a gente quer atingir com essa comunicação, né? E os protocolos, né, os protocolos de redes, eles vão justamente definir as regras, né, definir o que foi acordado entre o emissor e o receptor para essa troca de mensagens, tá certo? Então, os protocolos, eles são importantíssimos dentro das redes de computadores, tá? E existem protocolos de todo que é tipo, tá certo? A gente vai depois revisar, quando a gente estiver olhando a pilha de protocolos, né? A pilha de protocolos, né, que é a arquitetura de camadas que eu venho comentando com vocês, ela é uma forma didática da gente pensar sobre redes, ou a gente estudar as redes, ou avaliar as redes, tá certo? Então, em cada nível da pilha da arquitetura de camadas, a gente tem protocolos dentro daqueles níveis, tá certo? E não tem só um, né? Pode ter vários. Então, quando a gente fala de camada de aplicação, temos vários protocolos de camada de aplicação. Quando a gente fala de camada de transporte, a mesma coisa, tem vários protocolos de camada de transporte. Então, dependendo do nível que o protocolo está, ele tem uma finalidade específica para realizar, tá bom? Então, a gente precisa dessas regras que são dadas pelos protocolos. A gente precisa também chegar num acordo qual é o método de comunicação, tá certo? Se a gente pensar no método de comunicação no modo mais geral, né, quando duas pessoas estão se comunicando, a gente precisa definir esse método, se vai ser por telefone, se vai ser por carta, né, se vai ser por carta, se vai ser pessoalmente, cara a cara. Então, do mesmo jeito, quando a gente fala das máquinas, dos computadores, né, essas máquinas, elas precisam definir primeiro qual é o método de comunicação que elas vão utilizar. Outra coisa também é sobre a língua, né? Quando humanos estão se comunicando, precisa também se chegar no acordo de qual língua está sendo falada, se vai ser o português, se vai ser o inglês, se vai ser o espanhol, né? E também a gramática. Por quê? Porque se uma pessoa está falando inglês e a outra não entende o inglês, então a comunicação não consegue se fazer de forma adequada, né? Então, do mesmo jeito, com os computadores. O que é que seria essa língua dos computadores, né? Primeiro, você pode pensar na língua de uma forma pensando mais na camada física, que por exemplo, que tipo de sinais estão sendo transmitidos e recebidos. Porque se um transmissor ele está habilitado para transmitir um sinal de forma digital,
e o receptor não consegue entender esse formato digital, se ele só consegue entender o formato analógico, então essa língua está diferente e não vai haver a comunicação, né? Então a gente pode pensar em um nível mais baixo, né, de camada física, podemos pensar dessa forma. A gente pode pensar na língua também a respeito dos protocolos, né? Então, se o emissor, se o transmissor está usando um protocolo e espera que o receptor utilize o mesmo protocolo para haver a comunicação, né? Mas o receptor está usando um outro protocolo, então um protocolo ele não consegue se comunicar diretamente com o outro, porque as mensagens que são trocadas são diferentes. Assim, as mensagens do protocolo X são diferentes das mensagens do protocolo Y, tá certo? Então, precisa haver um acordo de qual protocolo está sendo usado para eles conseguirem se entender, né? A mesma coisa com relação à velocidade de transmissão de dados, tá certo? Se o emissor tiver uma velocidade muito alta, né, transmitindo bytes a uma velocidade muito alta, ou pacotes, né, de um modo mais geral, assim, né, o emissor ele tem que ser capaz de processar os dados nessa mesma velocidade, né? Então tem que existir uma compatibilidade de velocidade entre os dois, senão vai acontecer um problema no receptor que a gente chama de overflow. Overflow é uma sobrecarga de dados no emissor, né? Ele não consegue processar a informação tão rápido quanto ele recebe, né? Então, para isso, tem algumas técnicas específicas, né, para regular essa velocidade de transmissão. Quando a gente estiver estudando sobre a camada de enlace, lá na unidade 3, a gente vai ver que tem uma técnica que é utilizada na camada de enlace que se chama controle de fluxo. Tá? O objetivo do controle de fluxo é justamente regular essa velocidade entre transmissor e receptor, de modo que o receptor não aconteça o problema do overflow. Tá? E também sobre a confirmação da recepção de dados. Por que às vezes é importante você ter a confirmação? Porque às vezes a comunicação de dados ela acontece em um meio de transmissão que não tem uma qualidade muito boa, tá certo? Só um exemplo clássico que eu sempre dou em relação a isso é quando você tem uma comunicação de dados sem fio, tá? Porque você tem os meios de transmissão cabeados, né? Ou guiados, que a gente chama, e tem os meios de transmissão sem fio, que é quando você não utiliza fios nem cabos, né? Para se comunicar. A comunicação é feita pelo espaço livre, né? Pelo ar. Então, na comunicação sem fio, existem muito mais dificuldades para esse sinal, ele que é transmitido, ele chegar com qualidade do outro lado, por conta de características intrínsecas mesmo do meio de comunicação sem fio, que ele tem mais ruído, ele tem mais interferência, né? O sinal ele enfraquece mais rápido. Então tem todos uma série de probleminhas que a gente depois vai discutir com mais detalhe lá na camada física. Então, nesses meios de comunicação que são mais problemáticos, por assim dizer, né, é importante que o receptor ele indique para o transmissor se ele recebeu o dado correto ou não, tá certo? Pensando no nível mais de camada de enlace. Então, essa confirmação é o que a gente chama de acknowledgement. Deixa eu anotar aqui para vocês. É a mensagem ACK, tá? O ACK vem de aqui, deixa eu ver se eu sei escrever ainda. Acknowledgement. Faltando o E aqui, eu acho. Acho que é assim. Ixi, cara, não sei mais escrever, não. Rodrigo, ajuda aí. Acho que é assim. Bom, então o ACK, essa mensagem de confirmação, ela tem principalmente em duas camadas da pilha de protocolos. Na camada de enlace, né, quando você precisa de uma confirmação mais rápida, né, porque a camada de enlace ela atua
para uma entidade se comunicar com a vizinha dela, tá? Um equipamento se comunicar com o vizinho. Então, essa confirmação ela é rápida, né? O vizinho rapidamente confirma se recebeu ou não. E tem uma mensagem de confirmação também, que é uma confirmação mais lenta, que ela é utilizada lá na camada de transporte, mais lá em cima, né? Que é utilizada pelo protocolo TCP, é Transmission Control Protocol, certo? O protocolo TCP, ele está lá na camada de transporte, certo? E ele também utiliza reconhecimentos de confirmação de dados. Mas a gente não vai estudar o TCP nessa disciplina, né? A gente estuda na disciplina de redes. É só para falar assim para vocês, né? Sobre esse assunto de confirmação, beleza? Então, todos esses aspectos, eles estão relacionados com a comunicação de dados, né? Os protocolos, né? A existência sempre de um transmissor e um receptor, o método de comunicação, a língua, a velocidade e a necessidade de se ter confirmação de dados para ver se o receptor realmente recebeu os dados corretamente. Ok, então deixa eu passar mais. Tá, uma coisa que eu queria comentar com vocês em relação a essa parte mais introdutória da comunicação é a questão da qualidade, tá? Assim, o objetivo da comunicação de dados é a gente ter uma mensagem que foi gerada por alguém, certo? No caso, pelo transmissor, e essa mensagem, ela nasce de uma forma mais livre, assim, a mensagem ela pode ser qualquer coisa. Ela pode ser um texto que você escreve no e-mail, ela pode ser uma música que foi codificada e está sendo transmitida pela rede para alguém que está escutando aquela música, ou um áudio, ou um vídeo, né? Então, a mensagem ela pode nascer de diferentes maneiras. Ela pode ser uma medida que um sensor de temperatura faz, né, e que essa medida de temperatura precisa ser lida por alguém em algum canto, tá entendendo? Então, existem uma infinidade de formas infinidade de mensagens que podem ser geradas, tá? Então, cada mensagem, ela tem um significado intrínseco dela, né? Ela tem um conteúdo daquela mensagem. E o objetivo da comunicação de dados é que esse conteúdo, esse significado, ele possa ser entendido por outro alguém que esteja distante fisicamente, né, daquele transmissor. Então, o receptor ele está distante, ele pode estar do outro lado do mundo, né, se a gente estiver falando da internet, e essa mesma mensagem precisa chegar do outro lado de forma intacta, né, de forma que o receptor consiga extrair o significado dela, né? Porque esse vai ser o objetivo da comunicação. Então, uma das primeiras coisas que o pessoal começou a estudar sobre, quando estava pesquisando sobre redes de computadores, eles descobriram que era mais eficiente, que era uma maneira mais otimizada se essa mensagem ela fosse quebrada em pacotes menores, certo? Porque existe duas formas de você fazer, né? Vamos supor que você tenha um vídeo que você esteja querendo, não vamos pensar em vídeo não, vamos pensar no arquivo, por exemplo. Tem um arquivo que vamos supor que tem 10 megabytes de tamanho, né? E você precisa transferir esse arquivo pela rede, né? Ou você está fazendo um upload de um arquivo para o Drive, ou você está fazendo um download de um arquivo do Drive para a sua máquina, né? Pensando na nuvem, né? No Google Drive para a sua máquina. Então, o que é que seria mais interessante, mais eficiente? A gente pegar esse arquivo de 10 megabytes, transformar ele num pacote gigante e transmitir ele todo de uma vez, né? Ou seria melhor quebrar esse arquivo de 10 megabytes em pequenos pedaços, né?
encapsular esses pequenos pedaços em pacotes menores e depois transmitir, tá certo? Então, o pessoal, né, os primeiros estudiosos das redes, eles chegaram à conclusão que é melhor quebrar em pedaços menores, certo? Por quê? Porque se acontecer algum problema na transmissão dos dados, você não, quando você recebe um arquivo que esteja corrompido, né, ou houve problema ali nos dados, os dados os bits que estavam ali dentro, eles podem ter se invertido na transmissão por causa de problemas que aconteceram na transmissão. Seria pior você pedir para o transmissor retransmitir aquele arquivo todo de novo, tá certo? Então, na presença de canais de comunicação que têm erros, o melhor é que você retransmita somente um pedacinho do aquele arquivo, só o pedacinho que aconteceu o erro, né? Porque todos os outros pedacinhos chegaram corretamente. E o receptor ele pode guardar isso num buffer, né? E esperar o momento que todos chegaram, ou um bloco deles chegaram, para poder passar para o né, pro usuário que está utilizando, né, a máquina lá no receptor. Tá certo? Então, por isso que é melhor a gente quebrar em pacotes menores e a gente vai transmitindo, né, um pacote depois do outro, né, e isso pode ser reagrupado lá no receptor, né, e uma vez que ele encontra algum erro, ele pede a retransmissão somente daquele pedacinho que estava com erro, tá certo? Deixa eu ver aqui. Falando aqui, eu queria comentar aqui sobre essa definição de redes de computadores e internet. Vocês estão me acompanhando bem, né, pessoal, até agora? Tá tudo tranquilo até agora? Podemos seguir? E aí, pessoal, vocês estão aí ainda? Beleza. Rapaz, esse negócio de aula remota, a gente perde o contato com a turma, aí fica meio perdido aqui, mas vamos lá. Bom, a diferença de redes e de internet, né? A internet, ela também é uma rede de computadores, certo? Mas ela tem um conceito maior ainda, né? Ela é considerada um conjunto de redes, né? É chamado de redes de computadores. Porque o conceito de redes de computadores é o seguinte, está escrito aqui, uma rede de computadores é um conjunto de computadores autônomos interconectados por uma única tecnologia, tá certo? Então, ela é algo mais limitado, porque se você está limitando que os computadores, né, eles têm que utilizar a mesma tecnologia, então eles têm que estarem ali mais ou menos próximos, fisicamente até, para poder essa única tecnologia tá funcionando ali naquela rede, tá? E aí, quando você tem muitas dessas redes, né, que podem estar utilizando tecnologias diferentes, de forma independente cada uma, aí você precisa de uma tecnologia maior ainda para interconectar essas redes. Então, os protocolos que foram propostos para a internet, né, pensando na internet como essa rede mundial que interconecta milhões de dispositivos, né, pertencentes a milhões de redes, ela, ela tem que ter protocolos que possam fazer com que uma rede se comunique com outra, mesmo que elas estejam utilizando tecnologias diferentes, tá certo? Então, vocês podem visualizar a internet como um conjunto de ilhas, certo? Onde cada ilha seria uma rede de computadores independente,
tá certo? E essas ilhas, elas precisam se comunicar de alguma forma, tá certo? Então, dentro das redes de computadores, nós temos o que a gente chama de sistemas finais ou hospedeiros, que são os hosts, tá certo? Que são aqueles equipamentos realmente que estão em contato com os usuários, né? Ou não, ou podem ser também máquinas que estejam lá para servir alguém. Então, tem uma arquitetura clássica em redes de computadores, que é o que a gente chama de arquitetura cliente-servidor, né? Você tem uma máquina cliente, né? Geralmente é um usuário, e você tem uma máquina servidor, né? Que tem alguma informação que o usuário necessita, né? Então, vamos supor, se o usuário está navegando pela internet, se ele está acessando páginas web, né? O que é que ele está fazendo? Ele tem um browser na máquina dele, certo? E esse browser, ele é um software, né, que está ali rodando, tem ali uma interface gráfica com o usuário, mas por debaixo dele, ele tem um protocolo, que é o chamado protocolo HTTP, vou escrever aqui, certo? O protocolo HTTP, ele ele está rodando por debaixo do software, tá? O software, ele entende, ele foi implementado de uma forma que ele entende quais são as mensagens que ele precisa transmitir e receber do protocolo HTTP. E aí, esse protocolo HTTP que está rodando uma parte dele no cliente, que é o seu browser, né, ele vai se comunicar com o protocolo HTTP que foi implementado no software de um servidor web que você queira acessar. Então, se você quer acessar, por exemplo, uma página do Google, né, o Google ele tem servidores espalhados no mundo todo, né? Então, o servidor web do Google ele está hospedando a página web do Google, aquela páginazinha que quando a gente digita www.google.com.br, ela abre, né, aquela página de busca, né? Então, aquilo ali é uma página web que está hospedada em algum servidor do Google. Então, quando você digita aquela URL, aquele caminho, né, existe uma série de coisas que são feitas, né, para abrir um canal de comunicação entre a sua máquina e a máquina do servidor do Google, tá certo? Então, essas duas máquinas são os sistemas finais, são os hospedeiros, são os hosts, certo? Existe uma outra arquitetura de redes que é chamada arquitetura peer-to-peer, P2P, né? Deixa eu anotar aqui. P2P. Então, tem outro conjunto de aplicações que rodam em cima dessa arquitetura peer-to-peer, né? O peer-to-peer não existe mais a figura do cliente e do servidor, né? São duas máquinas que são os pares, que são os peers, né? Que elas rodam um protocolo específico de peer-to-peer para trocar informações. Então, um dos protocolos mais famosos de peer-to-peer é o BitTorrent, né? O BitTorrent é um arquivo, né, é um protocolo para compartilhamento de arquivos. Então, os arquivos, eles são quebrados em pedacinhos pequenos, né? Esses pedacinhos pequenos, eles são compartilhados entre os peers, né? Então, os peers, eles vão se comunicando com outros peers para ir conseguindo os pedacinhos desse arquivo até conseguir fazer o download do arquivo completo, tá certo? Então, não existe mais a figura do cliente e do servidor, existe só a figura dos pares que trocam os arquivos, tá certo? Então, nesse caso, os peers, eles também são hosts, eles também são sistemas finais. E aí tem os enlaces de comunicação, que são os chamados links, né? Que são realmente os meios de comunicação que estão interligando os equipamentos que estão na rede, né? Tem também os comutadores de pacotes, né? Comutadores de pacotes são equipamentos muito importantes e são especiais dentro de uma rede de computadores, né? É eles quem vão realmente fazer a interligação
dos componentes de rede, tá certo? Assim, porque dentro de uma rede local, nós temos muitos computadores, né? Então, ficaria muito difícil, né? Ficaria inviável se cada computador tivesse que sair um cabo, né, dele para todos os outros que ele precisa se comunicar dentro da rede local. Então, o que acontece é que a gente coloca um comutador de pacotes dentro da rede e ele centraliza as comunicações. Então, agora, eu não preciso ter um cabo saindo do meu computador para me interligar com todos os outros da minha rede. Sai um cabo da minha máquina somente para o computador de pacotes, que no caso de uma rede local, geralmente é um switch, certo? E aí, desse switch, ele consegue... Só um minuto, pessoal. Então, desse switch, ele consegue levar aquela minha informação para qualquer ponto dentro da minha rede local, porque todos os outros computadores também estão interligados no switch, tá certo? Então, comutar um pacote é você receber um pacote de uma entrada desse switch, né, desse comutador, e decidir para onde encaminhar, para qual saída encaminhar aquele pacote. Então, o computador ele faz essa função. E existe um outro computador importante nas redes de computadores, que são os roteadores. Os roteadores, eles não são responsáveis pela comutação dentro da rede local. Eles são responsáveis pela comutação de pacotes dentro da rede global, da internet. Então, existem roteadores espalhados no mundo todo, que são fornecidos pelas provedoras de internet, pelas ISPs, né? Onde esses roteadores eles vão se responsabilizar pelo tráfego que é feito na internet como um todo, né? Porque, como eu falei para vocês, a internet é formada por ilhas, né? Essas ilhas são as redes locais, são as redes de acesso. Mas entre uma ilha e outra, precisa haver uma comunicação, né? Então, existem roteadores espalhados entre as ilhas para permitir que uma ilha possa se comunicar com outra distante, tá certo? Então, isso só é possível porque existem vários saltos ligando essas ilhas distantes. E esses saltos são feitos justamente pelos roteadores. Os roteadores vão recebendo os pacotes e vão encaminhando os pacotes para saídas que levem, né, na direção daquela ilha destino que você quer mandar o dado. Beleza? Então, deixa eu passar mais para frente aqui. Tá, existe uma analogia que a gente pode utilizar, né, das redes de computadores, que são redes comutadas por pacotes, que é esse estilo de rede que a internet é desse tipo, né? É esse estilo de rede onde você tem a sua mensagem que você criou, né? Você quebra a sua mensagem em pedaços menores e encapsula isso em pacotes, né? E cada pacote ele é uma entidade independente. Ela pode entrar dentro da rede e ela sabe qual é a origem dela, ela sabe qual é o destino, né? Então ela tem todas as informações suficientes para trafegar dentro da rede, né? Então, se você fizer uma analogia com uma rede de transporte de rodovias, estradas, né, e cruzamentos, né, é interessante, porque você pode pensar assim, imagina que você tem uma fábrica, onde você fabricou algum produto, vamos supor, fabricou televisão, certo? E essas televisões precisam ser transportadas, né, até as lojas do shopping centers, certo? Então, você tem caminhões que vão transportar, né, essas televisões. Então, o caminhão é como se fosse um pacote de informação, certo? Qual é a informação que foi colocada dentro do caminhão?
foram as televisões. Então, as televisões é como se fossem os nossos bits de informação, tá certo? O caminhão é como se fosse o pacote, né, que está transportando aquele dado, né, aquela informação. Então, o caminhão ele vai ter que trafegar por rodovias, por estradas, por ruas, tá certo? Então, é a mesma coisa, o nosso pacote, ele também vai ter que trafegar pelas redes locais e pelas redes globais, que é a internet. Então, ele também vai passar por rodovias virtuais, né, ou estradas virtuais, que são cabos, né, são meios de comunicação, né, são cabos, são fibras óticas, né, que estão interligando, né, os diferentes roteadores, né. Então, os cruzamentos, o que é que seriam os cruzamentos? Quando um caminhão ele chega num cruzamento, ele não tem que decidir se ele vai para frente, para a direita ou para a esquerda, né? É a mesma coisa, quando um pacote ele chega no roteador, o roteador ele precisa ter uma inteligência para determinar para que lado o pacote vai seguir, né? E qual é essa informação que ele precisa checar para tomar essa decisão, né? Qual é a rede de destino, tá? Como eu falei para vocês, cada pacote ele tem as informações necessárias para ele trafegar dentro da rede. Então, dentro do cabeçalho do pacote, existem informações que dizem para onde ele tem que ser transmitido, aonde é que está o destino dele, né? Então, se a gente pensar no protocolo, no protocolo IP, nós temos um endereço IP de origem, de onde saiu o pacote, e temos o endereço IP de destino, para onde ele tem que chegar, qual é a ilha que ele tem que chegar, né? Então, os roteadores, eles processam a informação do protocolo IP, né? Eles conseguem extrair do cabeçalho do pacote IP qual é o IP de destino. E ao fazer isso, ele roda um algoritmo dentro dele, que é o chamado algoritmo de roteamento, que ele consegue, sabendo o endereço IP de destino, ele consegue identificar qual é a saída mais adequada para encaminhar aquele pacote, né? Porque para a saída para frente, ele consegue acessar um conjunto de redes. A sair da esquerda, ele consegue acessar outro conjunto de redes. Para a direita, a mesma coisa. Então, ele vai decidir, de uma forma simples, um exemplo simples que eu estou dando aqui, se o pacote vai para a direita, para a esquerda ou para frente. Tá? Então, é a mesma analogia. E aí, você vai, o pacote, o caminhão, ele vai viajando dessa forma, vai fazendo pit stops nesses cruzamentos, né, e decidindo para onde seguir. E até o momento em que ele chega no destino dele, tá certo? E aí, chegando no destino, né, quem estiver lá do outro lado vai ser capaz de receber esse pacote, né, e retirar as informações de dentro dele. Ou então, receber o caminhão e retirar as televisões de dentro dele. Então, a analogia é essa, tá? Então, deixa eu passar aqui. Aqui eu já comentei um pouco sobre os protocolos, né? Os protocolos, eles vão determinar quais são as mensagens que são trocadas entre duas entidades comunicantes, né? Se a gente fizer a analogia entre duas pessoas aqui, né, a Alice e o Bob, né? A Alice e o Bob primeiro se cumprimentam para iniciar uma conversa, e depois a Alice pergunta as horas para o Bob e o Bob responde. Então vejam aqui que tem todos aqueles elementos que a gente comentou no começo da aula, né? Nós temos duas entidades comunicantes, que é a Alice tem o Bob, nós temos um acordo de qual língua eles estão falando, que é o inglês, né? Existe um acordo também na sequência de mensagens. Primeiro é feita uma apresentação para depois ser feita realmente uma pergunta e uma resposta, tá certo? Então, tem todo aqui um acordo que é dado por esse espécie de protocolo que eles estão seguindo. Quando a gente faz
um paralelo com uma máquina cliente, né, que está se comunicando. Espera aí, pessoal. Como é que eu vou fazer isso? Espera só um instantinho. Pronto. Quando você tem uma máquina cliente, né, que está se comunicando com um servidor, eles estão, nesse exemplo que eu estou dando aqui, dois protocolos estão agindo em conjunto, tá? Tem o protocolo TCP, certo? E tem o protocolo HTTP, tá certo? Então, o TCP, ele é um protocolo de transporte, e o HTTP é um protocolo de aplicação. Primeiro existe uma apresentação do TCP, né? Eu não vou entrar em detalhes nessa aula de hoje, né? Porque ele é assunto de outra disciplina. Mas também precisa abrir uma conexão TCP entre a máquina cliente e a servidora, certo? E depois que essa conexão TCP é aberta, o protocolo HTTP ele pode entrar em ação para requisitar uma página web, tá certo? Então tem um comando GET, que é um comando específico do protocolo HTTP, onde você passa qual é a URL da página web que você quer acessar, tá certo? E aí quem faz isso é o cliente, né? O browser do cliente, ele cria esse comando, que seria essa mensagem, encapsula isso dentro de um pacote e envia isso em direção ao servidor, tá certo? Então, essa mensagem contendo esse comando GET do HTTP, ela vai viajar pela internet, né, seguindo aquela analogia que eu falei para vocês do caminhão, né, que vai trafegando pelas estradas, vai parando nos pit stops, né, nos cruzamentos, e vai fazendo isso até chegar no destino. Então, uma vez que essa mensagem ela chegue aqui no destino, né, o protocolo HTTP que está implementado aqui nesse servidor, que está rodando lá e esperando, está ouvindo é, o, a interface de rede, né, para ver se chega alguma coisa, alguma mensagem para ele, ele entende, né, quando chega esse comando GET, né, porque o protocolo ele foi implementado para isso, para ficar escutando e para reconhecer quando chega algum comando que ele conheça, né. Então, quando ele reconhece esse comando, ele sabe exatamente o que fazer, porque é justamente foi um algoritmo, um protocolo que foi implementado para fazer isso. Então, o que é que ele tem que fazer quando ele recebe um comando GET? Né? Ele tem que analisar qual é a URL que está presente naquele comando GET, né? Ele tem que ver se ele possui aquela URL, tá? E aí ele transmite de volta o arquivo HTML, né? Associa os objetos que estão presentes naquele arquivo, né? Como imagens, vídeos, etc. Ele precisa transmitir esse arquivo e os objetos daquela página de volta para o cliente, certo? Que é justamente essa mensagem de volta aqui que a gente está chamando de file aqui, de arquivo, né? E vejam que, geralmente, assim, esse comando get que foi feito aqui do cliente, ele é um comandozinho pequenininho, tá certo? Num único pacote, eu consigo encapsular esse comando get. Mas o arquivo de volta que vai ser transmitido, provavelmente pode ser um arquivo um pouco maior. E aí eu vou ter que quebrar esse arquivo em partes menores, né? E ir transmitindo aqui, né, de forma serial, né, as partes desse arquivo, né, na direção aqui do cliente. Então, os caminhõezinhos, né, que são os pacotes, eles vão sair aqui do servidor, todos em direção, em uma caravana, né, em direção ao cliente. E uma vez que o cliente consiga receber todos esses caminhões ou todos esses pacotes, ele consegue reunir, reagrupar o arquivo, né, e aí passa esse arquivo para o browser,
e o browser é capaz, né, de mostrar na tela do usuário qual é a página HTML que estava hospedada naquele servidor. Então vejam aqui que é uma troca de mensagens, né, que foi implementada por dois protocolos, né, o protocolo TCP e logo em seguida o protocolo HTTP. Aí eu queria colocar esse exemplo aqui para vocês também, que duas pessoas que estão se comunicando via chat, né? Pode ser um chat do próprio WhatsApp, né? O WhatsApp é como troca de mensagens, ou pode ser o Google Hangouts, qualquer software de mensagem instantânea. Então, eu tenho aqui, esse cara aqui, que ele abriu no computador dele, por exemplo, o browser, né? Ele está utilizando o WhatsApp Web, por exemplo, tá? E aí ele tem uma mensagem que ele precisa escrever, que ele quer mandar para alguém, né? Então, essa mensagem de texto que ele escreveu é a mensagem que precisa ser recebida do outro lado, tá? Então, tudo começa com o usuário escrevendo a mensagem. Depois, o que acontece é que nesse computador que ele está usando, que seria um host, né, que seria a máquina cliente aí, ele tem uma pilha de protocolos implementada nele, certo? Essa pilha de protocolos ela pode estar implementada, uma parte dela em software, uma parte dela em hardware, tá? Mas tem lá, deixa eu só anotar aqui para você, porque a gente não apresentou ainda a figura da pilha, né? Mas tem aqui a camada de aplicação, embaixo dela tem a camada de transporte, a de rede e de acesso à rede. Acesso à rede a gente costuma dividir em duas, enlace mais camada física, certo? Então, é essa pilha de protocolos aqui que está implementada nessa máquina, tá? A camada de aplicação é ela quem vai se responsabilizar por protocolos que lidem com essa parte da mensagem propriamente dita, tá certo? Da interface gráfica, etc. O transporte, ele vai se responsabilizar pelo transporte dos dados de uma ponta a outra da comunicação, né? Então, essa aqui é uma ponta da comunicação, a outra ponta é o outro usuário que vai receber a mensagem. A rede, ela vai se responsabilizar pela, pelo tráfego dessas informações por dentro da internet, escolhendo as melhores rotas, né, entre uma ilha e outra, e o acesso à rede, que é a camada de enlace mais a camada física, ela vai se responsabilizar pela movimentação dos dados dentro da rede local, né, e entre equipamentos vizinhos, né? É ela quem vai fazer pequenos saltos que são necessários para esses pacotes irem caminhando de um equipamento para outro, né, até chegar no destino. Então, no final das contas, resumindo, você tem uma mensagem que você precisa transformar essa mensagem em bits, tá certo? Porque são esses bits que vão ser transmitidos aqui pela camada física, tá? Então, esses bits, eles vão ser encapsulados em pacotes à medida que ele vai descendo na pilha, tá? Porque existe aqui uma ordem, né, de encapsulamento, que essa mensagem, ela nasce na camada de aplicação, mas ela vai descendo na pilha, né, ela vai transformando um pouco essa mensagem, né, ou seja, transformando em bits, seja encapsulando em pacotes, né, até ficar pronta para ser transmitida pela camada física. Aqui, ó, mensagens instantâneas são convertidas em bits binários antes de serem transmitidos nos meios físicos. Tá?
E aí, uma vez que esses bits eles chegam na interface de rede desse computador, né? Essa interface de rede, né? Ele vai gerar aqui, ó, a placa de rede interna dentro do PC gera sinais elétricos para representar os bits e os insere nos meios físicos. Os bits chegam ao primeiro dispositivo de rede. Então, para esses bits eles poderem serem transmitidos por um meio físico que está interligando esse computador e esse primeiro dispositivo de rede, que é um switch, né? Esses bits eles são transformados em sinais elétricos que vão ser propagados, que vão ser transmitidos por esse cabo de rede, tá certo? Então, quem faz essa transformação de bits, que são dados digitais, né, dados binários, para sinais elétricos, né, quem faz isso é essa plaquinha de rede aqui, né, é um hardware, né, junto de um software que está rodando aqui nesses processadores aqui, tá certo? Da placa. E aí, do switch, né, ele manda para um roteador, né, porque para ele poder entrar na internet, né, ele precisa passar por esse roteador aqui, que é o que a gente chama que é o roteador de borda dessa rede que está fazendo que esse cara aqui faz parte, né? Então aqui, ó, um roteador exerce uma função chave porque reúne as redes e garante que a comunicação seja direcionada para o seu destino, tá? Os bits são passados de dispositivo para dispositivo na área local. Conforme os bits deixam a área local, eles geralmente passam por um roteador, tá certo? Então, esse roteador aqui é como se fosse a porta de entrada e saída dessa rede. Tá, então, deixa eu passar aqui. Então, esse roteador, ele está ligado aqui a uma nuvem de uma rede maior, que é o que a gente chama de internet, né? Então, ele vai passando por vários outros roteadores, né? Que vão repassando aquela informação até chegar no roteador de borda, né, daquela ilha de destino, daquela rede de destino, para onde essa mensagem precisa ser transmitida, né? Quando os bits se aproximam de seus destinos, eles são passados novamente através dos dispositivos locais, né? E aí, dentro dessa nova ilha, dessa nova rede local, existe um outro usuário que está usando o smartphone dele, né, com o aplicativo do WhatsApp aberto, né? Esse cara ele está se comunicando com um roteador sem fio dele, então vejam que esse meio de comunicação aqui, ele já não é um meio cabeado, né? Ele é um meio sem fio, né? Que é diferente desse meio aqui, que era cabeado, tá vendo? Então, esse smartphone ele consegue se comunicar sem fio com esse modem, com esse roteador, né? E consegue receber os bits que estavam encapsulados, né? Nos pacotes que saíram daqui, né? E chegaram aqui. Então, uma vez que isso acontece, deixa eu pegar aqui uma coisa. Vou pegar. Uma vez que isso acontece, nessa nesse host final aqui, tem também implementado uma pilha de protocolos, certo? Com a camada de aplicação, de transporte de rede, de acesso à rede. Só que existe uma diferença, né? Qual é a diferença? A diferença é que quando esses dados eles chegam pela camada física, agora eles vão seguir um caminho inverso, né? Subindo na pilha, certo? Eles são recebidos aqui na camada física, né? Aqueles sinais elétricos que são, os sinais eletromagnéticos que são recebidos aqui por essa antena, né, do smartphone,
a camada física, ele consegue transformar esses sinais agora em bits, porque antes foi o contrário, né? A gente tinha bits e transformou em sinais elétricos, bem aqui, não foi? Nessa camada física aqui. Agora, ao contrário, eu tenho sinais eletromagnéticos que eu recebo aqui desse roteador via uma antena, e eu sou capaz de transformar isso em bits, tá? E esses bits, eles vão estar presentes em pacotes, que agora eu preciso receber todos esses pacotes e desencapsular os dados que estão lá dentro. E aí isso vai subindo na pilha de protocolos. Então, quando chega lá na camada de aplicação, a camada de aplicação, ela já recebe, né, de uma forma sequencial, todos os bits necessários da mensagem. Então, a mensagem agora ela pode ser reagrupada, né, e pode ser colocada, né, para o usuário visualizar na interface gráfica que ele está usando. Tá certo? Então, vejam que o objetivo da comunicação ele foi atingido, né? O receptor, ele recebeu todos os dados, né, toda a mensagem que o transmissor tinha gerado.